Vou introduzir o tema conceituando e falando um pouco sobre a origem do aborto. A palavra aborto, ela tem origem do latim abortus, derivado do aboriri, onde abi significa distanciamento e oriri nascer. Ao longo da história da humanidade, o significado e os métodos para a realização do aborto sofreram mudanças devido às diferentes culturas e sociedades. Há registros que comprovam que o aborto existe desde a antiguidade, como por exemplo o Código de Hammurabi, que foi criado no século V a.C. pelos babilônicos. Nele, a pena para quem o praticasse varia desde multa à morte. No Antigo Egito, registros de 1850 a 1550 a.C. citam receitas abortivas. Na Grécia, o aborto era utilizado como controle populacional. E essa prática era defendida por grandes filósofos, como Platão e Aristóteles. Gregos e romanos não penalizavam a prática, desde que não contrariassem a vontade do pai da criança. Partindo para a América do Sul, alguns povos indígenas praticavam o aborto do primeiro filho para facilitar o parto do próximo filho, do segundo filho. Santo Agostinho não considerava o aborto assassinato se ocorresse até o 40º dia de gestação, porque ele acreditava que até ali a criança ainda não, o feto não tinha alma, então não é considerado assassinato. A Igreja Católica só foi considerar o aborto, só foi condenar o aborto em 1869. A Revolução Francesa e o êxodo rural marcaram o interesse do Estado sobre a temática, porque a partir dali eles viram que os bebês que estavam prestes a nascer, eles serviriam de força de trabalho. A partir dali o feto passou a ter autonomia. Esses dois marcos históricos, a Revolução Francesa e o êxodo rural, foram marcos históricos determinantes para a construção de uma legislação punitivista que a gente tem até hoje. Bom, qual é o perfil das mulheres que abortam no Brasil? Em geral, esse perfil é composto por mulheres desempregadas, de baixa escolaridade, de baixa renda, pobres, pretas, solteiras e que normalmente são moradores da periferia. Apesar desse perfil em geral ser extremamente relevante, alguns estudos atuais nos proporcionam uma visão muito mais ampliada sobre essas mulheres, além de nos permitir um olhar muito mais científico e racional sobre a pesquisa, sobre essa temática, sobre o aborto no Brasil. E por que essas pesquisas sobre o perfil são importantes? Porque é muito comum ouvirmos pelo senso comum que as mulheres que abortam são adolescentes ou jovens irresponsáveis, que não se preveniram ou não se previnem com métodos contraceptivos, que possuem vários parceiros, ou até mesmo que elas fazem isso por falta de Deus ou por falta de uma formação religiosa. Porém, alguns estudos já nos mostram uma visão diferente, Essa visão do senso comum é uma visão que foge do olhar científico. E algumas pesquisas recentes já estão nos dizendo o contrário, já desconstroem essa visão. Uma pesquisa, inclusive, que foi realizada pela Débora Diniz e o Marcelo Medeiros, que foi a Pesquisa Nacional de Aborto, PNA, nos diz que a cada 5 mulheres de 40 anos, ao menos uma já abortou em algum momento da vida. E que, normalmente, elas fazem isso entre os 18 e 29 anos, sendo esse grupo composto por 60% das mulheres que participaram da pesquisa, e o segundo grupo são as mulheres com mais de 30 anos. Então, isso já quebra a visão do senso comum de que são mulheres adolescentes irresponsáveis que abortam, sendo que o grupo das adolescentes compõe 15%. Então, assim, é o menor grupo.
As mulheres normalmente que abortam são adultas ou jovem adultas, já são bem mais velhas. Outra característica do perfil é que a maior parte dessas mulheres são cristãs, sendo 50% católicas e 25% evangélicas. Então, isso também já desconstrói a visão de que as mulheres que abortam fazem isso porque não possuem uma formação religiosa, porque não possuem Deus. Né? Então, sendo que as pesquisas mostram que, na verdade, a maioria das mulheres que buscam, elas possuem sim uma religião e são cristãs. Sem contar que outros estudos mostram também que uma parte considerável delas possuem sim um relacionamento estável, algumas já possuem filhos, são mães, e fazem sim o uso de contraceptivos. Então, as mulheres que abortam, elas não são mães no nosso país. Na verdade, elas estão muito mais perto de nós do que possamos imaginar. São as mulheres que estão no nosso dia a dia, no trabalho, no culto, nas missas, são mães, avós, mas infelizmente elas se submetem ou já se submeteram quando mais novas, né, a abortos ilegais, correndo risco de vida ou até mesmo de serem presas, porque o aborto, né, é um crime no Brasil. E é exatamente por ser um crime e pelo medo de serem julgadas pelo seu ciclo social que faz com que essas mulheres mantenham isso no sigilo, não comentando sobre o assunto. E é a partir daí que a visão menos científica sobre o tema ganha força, pois, em geral, a sociedade brasileira desconhece esses dados. As pessoas dificilmente, né, vão imaginar que uma mulher que já tem filhos ou que é cristã vai recorrer ao aborto, ou já recorreu ao aborto em algum momento da vida dela. Segundo os dados do DataSUS do primeiro semestre desse ano, de 2020, o número de atendimentos relacionados a abortos mal-sucedidos, ou seja, praticados, né, de forma ilegal, foi 79 vezes maior que o número de abortos realizados de forma legal, só esse ano. E assim, isso só afirma pra gente o quanto é relevante, né, refletirmos sobre esse problema, que é um problema de saúde pública em nosso país. O problema fundamental do aborto está na criminalização. O maior dano ocorre justamente por essa proibição. A mulher que quer abortar, ela vai encontrar uma forma de interromper essa gravidez. A desigualdade social é um fator que determina a segurança e a qualidade desse procedimento. Mulheres geralmente não brancas, em condições econômicas desfavoráveis, são as mais afetadas. São as que se submetem a esse procedimento em condições precárias, são as que mais morrem por causa do aborto. Já mulheres ricas, elas têm acesso a clínicas clandestinas em condições razoáveis, ou podem até mesmo viajar para fora do país para realizar esse procedimento. Meu nome é Natália, eu vou falar um pouco sobre as classificações do aborto. E o aborto é conhecido como o término voluntário ou involuntário de uma gravidez antes do período pré-natal. E ele tem as seguintes classificações: a ameaça de abortamento, que normalmente ocorre como um sangramento discreto, sem dor, ou uma dor leve. O abortamento inevitável, que é o aborto é considerado como inevitável quando o feto perde sua capacidade de desenvolvimento. O abortamento completo, que é quando o feto é completamente eliminado. O incompleto, quando o feto é eliminado parcialmente. O infectado, que é o tipo de aborto ilegal, que é onde apresenta restos fetais, requisitos da infecção. Abortamento retido, que é quando o feto morre, porém ele não é eliminado completamente. E o abortamento habitual, que é classificado pela ocorrência de 3 ou mais abortos espontâneos consecutivos. Tem as principais causas de aborto involuntário, que são fatores hereditários e anomalias cromossômicas, que podem ser decorrentes de problemas nos gametas, na fertilização ou no processo de divisão celular embrionária.
Tem os fatores endócrinos, que pode ser pelo aumento da produção do hormônio da tireoide. Tem as infecções como sífilis. Tem também os fatores de riscos, que pode ser a idade avançada, o uso de drogas ilícitas, casos de abortos espontâneos anteriores, excesso ou baixo peso e também o uso de medicamentos, que tem alguns medicamentos que podem causar abortos espontâneos. E é necessário acompanhamento médico para poder evitar o uso desses medicamentos. Existem 2 métodos que podem ter o aborto. Pode ser cirúrgico, que é quando a remoção do feto através do colo do útero, ou através de medicamentos, que é onde estimulam a contração do útero, que leva à eliminação do feto. Agora eu vou falar um pouco sobre o aborto anencefálico, que anencefalia significa má formação, sendo ela tanto parcial quanto completa do encéfalo, da calota craniana e do couro cabeludo do feto. E graças a isso, poucos fetos chegam ao final da gestação e quando chegam até a hora do parto, eles não sobrevivem mais de que 1 ou 2 horas após nascerem. E com isso, o Supremo Tribunal Federal, em 2012, decidiu que nesses casos seria permitida a escolha da mulher de levar a gestação adiante ou não, que não seria classificado como ilegal esses casos de aborto. Por quê? Porque o ato de dar à luz significa dar a vida. E como o feto nasceria já com morte cerebral, não seria tirada a vida do feto, já que ele já estaria morto. Então, foi permitido esse aborto, tanto para evitar o sofrimento da mãe, de levar a gestação adiante, quanto de todos os membros da família, né? Mas, entretanto, é necessário que as mães recebam todo o apoio psicológico para poder entender o que aconteceu com o feto, seja tudo explicado direito, por que aquilo foi acontecer, que muitas delas pensam por que comigo, porque esperaram a gestação a vida inteira, e quando chega a vez delas acontece isso. Então é necessário todo um apoio, uma rede de apoio da enfermagem, para poder aconselhar essa mãe, um tratamento psicológico, e assim para ela conseguir manter a mente sã e não desistir completamente de ter um filho. É isso. Boa tarde, eu vou falar um pouco sobre as situações de aborto no cenário mundial. Aqui eu trouxe um mapa que ilustra a situação do aborto no cenário mundial de acordo com a legislação dos países. Então a gente pode perceber que os países em verde, o aborto ele é considerado legal sem restrições. Nos países em vermelho, o aborto ele é totalmente proibido, sem quaisquer que sejam as circunstâncias, até mesmo quando a vida ou a saúde da mãe está em risco. Os que estão em amarelo, como é o caso do Brasil, o aborto ele é considerado ilegal, exceto em casos de risco de vida para a mãe, estupro ou violação ou anencefalia do feto. Os que estão em azul claro, o aborto ele também é considerado ilegal, exceto em casos de risco de vida para a mãe, estupro ou violação, além de problemas de saúde física ou mental. E nos países em azul mais escuro, o aborto ele só é permitido considerando os fatores anteriores, além da condição socioeconômica, ou seja, a legislação ela costuma levar em consideração os fatores sociais e econômicos, considerando o impacto potencial da gravidez na atual situação da mulher e também em uma situação futura. Aqui eu trouxe uma reportagem que saiu esse ano falando sobre o número de procedimentos realizados pelo SUS após abortos mal sucedidos, e também a reportagem fala que de janeiro a junho o SUS fez 1.024 abortos legais em todo o Brasil. O número de procedimentos médicos realizados, como curetagens e aspirações, em 2020, são menores
que no ano anterior, possivelmente por conta da pandemia de Covid-19. Mas a proporção entre abortos legais e procedimentos pós-aborto se mantém semelhante à de anos anteriores. Nesse gráfico, a gente percebe que as curetagens e aspirações, elas ocorreram em grandes quantidades ao longo dos anos, ou seja, ocorreram mais procedimentos pós-aborto do que os abortos legais. Isso a gente percebe aqui, por exemplo, no ano de 2020, que foram feitos 1.024 abortos legais e foram realizados 80.948 curetagens e aspirações, 79 vezes mais procedimentos pós-aborto do que abortos legais. Uma médica sanitarista entrevistada explica que a maioria dos abortos que precisam desses tipos de procedimento são abortos induzidos ou provocados, porque no aborto espontâneo é muito mais comum que ocorra a expulsão completa do feto do que no aborto provocado, o que dá a entender que o número de abortos induzidos foi maior que os abortos legais. E para finalizar, há um dado da OMS Brasil que diz que em todo o mundo 25 milhões de abortos não seguros, isso dá 45% de todos os abortos, ocorreram anualmente entre 2010 e 2014, segundo o novo estudo da OMS. E aí, a maioria dos abortos não seguros, ou 97%, ocorreu em países em desenvolvimento, na África, Ásia e América Latina, o que mostra que esforços e medidas são necessários para garantir acesso à contracepção e ao aborto seguro. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Danuzi e vou dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Vou falar sobre os argumentos morais, né? Quais são os principais argumentos que a gente ouve quando se trata da legalização do aborto? Então aqui nós fizemos 2 quadrinhos, um com os argumentos a favor e um com os argumentos contra. Então assim, o que a gente mais escuta quando as pessoas defendem o aborto? Primeiro, defendem que toda mulher tem o direito sobre o seu próprio corpo, né? Então ela deve decidir o que será feito ou não. Segundo, o feto ainda não é um ser humano. Se o feto não é um ser humano, eu não tenho que defender o direito de vida, né, para ele, principalmente em relação à mulher, né? Se o feto não é um ser humano, a mulher eu sei que ela é, então eu defendo primeiramente a autonomia dela do que a do feto. A terceira e a quarta são permitidos inclusive no Brasil, que quando a gravidez traz risco para a vida da mulher e quando é proveniente de um estupro. Então esses 2 casos permitem que a mulher aborte no Brasil. Contra o aborto, né? O feto é considerado um ser humano formado. Bom, se é considerado um ser humano, eu não posso abortá-lo, não posso tirar dele o direito de vida, né? Esse é o pensamento. Abortar é o mesmo que assassinar um inocente. Bom, relacionar aborto com assassinar um inocente é algo que traz repúdio, né? Eu acho que é um dos principais argumentos que traz repúdio contra esse tema e até dificulta o mesmo ser discutido. O terceiro são os princípios religiosos. A gente sabe muito bem que a nossa sociedade tem diversos princípios religiosos enraizados nela, principalmente judaico-cristão. Então, coloquei ali entre parênteses um dos exemplos, né? Toda vida é permitida por Deus. Esses princípios religiosos também dificultam o debate sobre esse tema, porque se toda vida é permitida por Deus, eu não posso tirar aquela vida, né? A quarta é a adoção como opção relativa ao aborto. Então, se é uma gravidez indesejada, você não precisa criar aquele bebê. Tenha ele e dê para alguém que queira criar, né? Esse é o pensamento. Bom, agora eu vou falar dos princípios bioéticos. Por quê? Porque a gente pode relacionar alguns desses princípios com os argumentos que eu citei anteriormente, né? Então, primeiro eu vou falar quais são os princípios bioéticos e o que eles significam. Colocamos aqui essa imagem para ajudar vocês a se guiarem, né, enquanto eu estiver falando. Vou falar da autonomia primeiro. A autonomia é o respeito à vida, ao direito de escolha. Então, eu não quero fazer um tratamento, eu tenho que ser respeitada. Eu quero tomar outro rumo, eu não quero seguir aquela prescrição medicamentosa.
Eu tenho o direito de ser respeitada, tudo bem? Então, nós, como os profissionais, não podemos nunca obrigar o paciente a fazer determinada coisa, né? Determinada atitude, ação, porque ele tem o direito de escolher sobre si mesmo, tá? A não maleficência e a beneficência, elas são parecidas, né, até, porque a não maleficência é você não fazer o mal, não fazer aquilo que traga danos, risco ao paciente, evitar ao máximo trazer risco ao paciente. Tudo aquilo que for danoso, não faça. Beneficência é fazer o bem. Então, a beneficência é fazer tudo aquilo que vai trazer vantagens, benefícios ao paciente, tudo bem? E a justiça, ela está principalmente pautada no respeito ao dever e ao direito do outro. Então, cumpra o seu dever e respeite o direito do outro. É até importante a gente pensar na justiça, porque, por exemplo, eu sou contra o aborto, né? É um exemplo, eu sou contra o aborto. Mas eu, de maneira nenhuma, como profissional, posso negar atendimento a uma mulher que tentou abortar em casa e trouxe complicações para ela, e ela precisa de ajuda, precisa de uma interferência médica. Então, chegou a unidade de saúde que eu trabalho, eu jamais posso deixar de atender essa mulher. Não importa se ela fez algo que eu concorde ou não. Tudo bem? A beneficência e a não maleficência, como que a gente poderia relacionar? Beneficência, por exemplo, eu permitir uma gravidez que causa aborto de uma gravidez que causa risco para a mulher. Eu estou fazendo bem a ela, certo? Eu estou fazendo bem para essa mulher. Em compensação, estaria fazendo mal para o feto. Se eu penso que ele também é um ser humano, eu estaria fazendo mal para um feto. Então, eu estaria infligindo a não maleficência, né? Então, assim, às vezes os princípios bioéticos, eles entram em conflito, eles se batem. Tudo bem? É importante a gente saber disso, porque diversas vezes a gente vai ter dilemas éticos na nossa profissão, na nossa vida, e a gente vai precisar lidar com isso, né? A autonomia poderia, por exemplo, relacionar ao primeiro argumento a favor do aborto, que toda mulher deve ter o direito de decidir sobre o seu próprio corpo, né? Posso relacioná-lo assim. Bom, então esses são os princípios bioéticos e, na verdade, eu poderia pegar eles e relacioná-lo com praticamente todos os argumentos aqui citados. Por isso que eu falei que às vezes os princípios bioéticos se batem. Aqui eu coloquei umas questões para a gente refletir, né? Seu argumento, sua opinião, seja ela qual for, tenta sempre ser coerente e respeitar o direito do próximo, tudo bem? Então aqui coloquei algumas questões. Todas as pessoas têm direito à vida ou algumas têm menos direito que outras? Numa gravidez que gera risco para a saúde da mulher e eu permito abortar, é como se eu estivesse escolhendo entre a vida do bebê e entre a vida da mulher, né? Numa gravidez que vem de estupro, eu digo que aquela mulher pode abortar, ou seja, eu estou dizendo que aquele bebê não tem direito à vida. Mas e nas gravidezes que não veio de estupro? Aí eu digo que aquela mulher não pode abortar, porque aquele bebê tem direito à vida. Isso parece injusto, não? O bebê proveniente de estupro não tem, mas o bebê proveniente de uma relação sexual consentida, ele tem. Então, assim, é uma questão para a gente pensar, né? Nos casos que a gravidez oferece risco para a mãe, ou nos casos de estupro, ela tem o direito de interromper a gravidez. Porém, nos demais casos, não. Também é uma questão para a gente pensar. Por que em alguns casos eu permito e outros não? Eu estou decidindo qual bebê, qual feto tem mais direito à vida ou não, né? Aqui eu coloquei duas metáforas que são citadas no artigo de Thompson, em 2020. A metáfora do casaco, ela fala o seguinte: são dois homens, um comprou e está utilizando o seu casaco, que ele comprou, e o outro é um homem que está com frio. Aí esse homem que está com frio, ele pega o casaco do homem que comprou, com a desculpa de que ele está com frio. O que você faria? Você pegaria o casaco dele e devolveria para o dono, ou deixaria o casaco com ele porque ele está com frio? E assim, qual é a metáfora? Qual é a comparação que é feita? O casaco seria o corpo da mulher. E o homem que comprou o casaco, que é o dono do casaco, seria a mulher. A mulher é dona do seu corpo. E o homem que está com frio seria o bebê. Você acha que tem que defender quem? A mulher, que é a dona do corpo, ou o bebê que precisa daquele corpo para sobreviver? E a outra é a metáfora do ladrão.
né? É uma pessoa que abre a janela da sua casa para entrar um vento, porque está calor dentro de casa. Para se prevenir de ladrão entrar pela janela, ela bota barreiras de ferro para prevenir a entrada do ladrão. Só que essa barreira vem com defeito e o ladrão consegue entrar. Ela é obrigada a aceitar o ladrão ali na casa dela? A barreira de ferro representa os métodos contraceptivos, que nunca são 100% eficazes. Sempre tem uma margem de erro, por menor que seja. O ladrão representa o bebê e a casa, no caso, seria a mãe, né? A mulher. Então, a mulher tem que aceitar que o bebê tenha entrado no corpo dela, mesmo ela tentando se prevenir contra ele e seus métodos preventivos deram errado. Então, também são questões para a gente pensar. São simplesmente para você refletir. Estou induzindo sua reflexão e não sua opinião. Tudo bem? Muito obrigada. Como atender uma mulher ou um casal nesses casos? O momento do diagnóstico de anencefalia é o instante mais difícil para o casal, pois em muitos casos eles tanto ansiavam por um filho. Para o profissional da saúde também não é fácil, já que precisa dar uma notícia tão difícil. Por isso que todos os profissionais precisam de treinamento sobre essas situações, para que assim consigam passar aos pais, da maneira mais humana possível, o diagnóstico. Segundo a cartilha do Ministério da Saúde, atenção às mulheres com gestação de anencéfalos, a equipe possui princípios e diretrizes nessas situações, sendo eles o acolhimento, o momento do diagnóstico, o acompanhamento da gestação e a internação hospitalar. Durante todo esse processo, o casal precisa de um profissional mais humano possível, para assim ter um atendimento digno e respeitoso, sendo responsabilidade da equipe garantir a privacidade no atendimento, tirar todas as dúvidas que surgirem, mostrar que eles podem interromper a gestação a qualquer momento ou continuar. Caso deseje continuar, encaminhar para um perinatal de alto risco e para um acompanhamento ao psicólogo. É muito importante que sempre seja utilizada a linguagem simples, para não haver dúvidas e, caso haja, explicar quantas vezes for necessário. Caso a pessoa deseje interromper a gestação, a paciente precisa assinar um termo e o profissional precisa ler ao lado dela, para poder explicar tudo o que está escrito. Também vale ressaltar que é de extrema importância deixarmos nossas crenças e culturas de lado ao nos depararmos com casos de aborto, seja eles por anencefalia ou por escolha pessoal, mantendo sempre o respeito ao paciente e à sua autonomia. Em casos de aborto, não cabe a nós julgá-los, pois o que a mulher menos precisa naquele momento é de julgamento. Cabe a nós acolher e orientar da maneira mais empática e humanizada possível. Agora nós vamos falar sobre as conclusões. E com esse trabalho a gente pôde concluir que o aborto sempre foi um tema complexo, havendo posicionamentos tanto a favor quanto contra sua prática, por se tratar de um assunto amplo que vai envolver questões religiosas, fatores jurídicos e políticos, fatores socioeconômicos, além de conceitos éticos e morais. E apesar da ocorrência de grandes avanços e mudanças favoráveis à autonomia e à saúde da mulher, os casos de aborto induzido ainda sofrem muita resistência da sociedade, até mesmo aqueles que são permitidos por lei, como nos casos de estupro e anencefalia. E mesmo com rigorosas restrições legais no Brasil, o aborto é realizado por diversas mulheres de maneira ilegal e em condições precárias de saúde. E na maioria dos casos essas mulheres são jovens e socialmente mais vulneráveis. As complicações dessa prática, realizada de maneira clandestina, levam à necessidade de hospitalização de grande parte dessas mulheres e também vão ser importantes fatores de risco de mortalidade materna. O aborto no Brasil tem leis que asseguram a sua possibilidade e garantem à mulher o direito de decidir sobre abortar ou não, mas apenas em casos específicos que já foram discutidos aqui ao longo do trabalho. O acesso a métodos mais seguros de interrupção da gravidez contribuiu para a redução de complicações, redução do número de hospitalizações e consequente redução do número de mortes por aborto. Dando continuidade à conclusão, é necessário que os profissionais de saúde assegurem o respeito aos direitos
e ofereçam uma assistência adequada a essas pacientes, livre de julgamentos pessoais e de maneira humanizada. A problemática do aborto é uma questão que envolve a dificuldade de se estabelecer diálogos sociais frente a posições morais distintas. Por ter muitas questões envolvidas nesse processo, é preciso que o profissional procure não intervir na hora do atendimento, tentando evitar controvérsias e não demonstrar quaisquer atitudes relacionadas com suas crenças pessoais, sobretudo em casos de anormalidade do feto. A revisão da legislação brasileira frente ao aborto, ela pode favorecer a implementação de ações que assegurem maior autonomia das mulheres nas questões reprodutivas, tanto levando à redução dos índices elevados de métodos clandestinos e da mortalidade materna. Portanto, conclui-se que o aborto é um problema de saúde pública, tanto por sua magnitude e relevância, como por desencadear inúmeras consequências biológicas, psicobiológicas e sociais a estas mulheres. Essas foram as referências que nós usamos para nos basearmos para a construção dessa pesquisa. Finalizamos por aqui e agradecemos pela atenção.